noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. E como já foi anunciado, o trabalho de hoje, de vez em quando, é trazido por outros colegas palestrantes, por mim também, porque esse assunto requer a nossa reflexão para esse tempo tão corrido, tão veloz que o planeta está passando. A gente pensa hoje uma coisa, amanhã já mudou totalmente. E assim, nós vamos comentar o que é a grande transição. É um conceito do Espiritismo que descreve um período de grande transformação da Terra. Ou seja, nós vamos passar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Tudo isso, porém, é impulsionado pela nossa vibração moral de todos nós, de toda a humanidade. Esse processo que teria começado no século XVIII e se acelerado nos tempos atuais envolve mudanças físicas, ou seja, as mudanças do planeta, o surgimento de espíritos mais nobres que estão chegando, segundo a doutrina, desde os anos 70, os que chegaram já estão adultos, mas continuam chegando esses novos espíritos que vêm ajudar essa regeneração, a que nós possamos passar por essa transição. E também nós falamos aqui da necessidade que os indivíduos se renovem moralmente para contribuir com essa mudança. Aqui nós falamos da nossa mudança interior, não é? Algumas reflexões eu trouxe para que nós possamos meditar um pouco, que a grande transição é um tema atual, é complexo, é importante e delicado, mas sem exageros. A realidade vivenciada por todos nós, seja nas ruas, nos jornais, nas TVs, na internet e no próprio lar, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um fenômeno típico da grande transição. Então, essa realidade nos choca muito. Mas, por outro lado, tem notícias boas também. Mas o que acontece é que as notícias ruins, elas se sobrepõem. A gente tem visto tantas coisas absurdas comandada por uma espiritualidade ainda atrasada que comanda os nossos passos, nossa mente, como nós vamos ver mais adiante. E a gente fica se perguntando por que isso tudo está acontecendo. Uma moça jovem, bonita, universitária, de repente começa a matar pessoas. Aconteceram já 4. Mata o próprio pai de uma amiga e sentia prazer nisso. Olha, sentia prazer nisso. Isso é um absurdo. Mas por que isso está acontecendo? Falta de preparo espiritual. Então, essas pessoas se entregam ao pensamento desses espíritos que estão nos rondando. Outra pega um bolo e bota veneno e dá para as pessoas, e as pessoas morrem. E a gente se pergunta, meu Deus, por quê? Mãe matando filhos, pai matando filhos, filhos matando pais. Essa convulsão toda que está acontecendo, que a gente se surpreende, mas se nós formos buscar os fundamentos disso tudo, nós vamos chegar exatamente onde nós vamos abordar, que é a ação dessa corrente tão grande de espíritos maus que estão na psicosfera do nosso planeta.
Joana de Ângeles nos fala do sexo em desalinho. Ela comenta também a corrida à caça de valores pecuniários e materiais. A nossa preocupação maior hoje em dia exatamente é essa, né? A indiferença pelo próximo. Isso é algo tão alarmante, relacionado a uma cultura individualista que leva à perda de afeto e à desconexão humana, a incapacidade de se colocar no lugar do outro e compreender seus sentimentos. Eis aí algumas das circunstâncias deste mundo chamado moderno, segundo Joana. A gente vê o que está acontecendo, né, lá em Gaza, lá na Palestina, né? As coisas saíram do controle de tal maneira, se mata assim, brincando, crianças, mulheres, jovens, enfim. E parece que as pessoas não têm o sentimento, perderam totalmente. Nós não aprendemos nada com a Segunda Grande Guerra, onde milhões de pessoas foram mortas. E aqueles mesmos que sofreram isso, hoje parece que esqueceram e impingem nos outros os mesmos sofrimentos. Até pior, porque tendo alimento, negam esse alimento, né? Tendo como fazer cuidados, e isso tudo é relegado a um segundo plano. Mas vamos falar, como nós dissemos no início, nas mudanças geofísicas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um pouquinho longo o tema, seriam várias palestras. E comentar o seguinte, que a Terra já rompeu 7 de seus limites planetários. O que isso significa? A constatação foi feita pelo Instituto Potsdam para pesquisa sobre o impacto climático para a mudança do equilíbrio ambiental. Todos nós que temos uma certa preocupação com isso, estamos vendo tudo acontecendo. Mas, por incrível que pareça, existem as pessoas que negam. E isso está acontecendo no o país que nos adotou e outros por aí, né? A gente está vendo o que está acontecendo. E esse relatório, ele mostra que o planeta entrou em uma fase mais perigosa. Além da crise climática, a saúde dos mares agora também está fora da zona de segurança. Ou seja, se não controlarmos o aumento global da temperatura, eventos como o colapso de ecossistemas e desastres climáticos extremos se tornarão cada vez mais frequentes. Nós já estamos vendo isso. Quando nós começamos a trabalhar sobre esse tema, a gente projetava algo há mais de 15 anos atrás, e hoje isso chegou, já está à vista, os grandes temporais, né, as enchentes que tomam conta de todos os lugares, e por aí vai. Eu trouxe um relato aqui rapidinho desse relatório, para nós não perdermos muito tempo. Eles falam na mudança do uso da terra. O que é isso? O desmatamento. A gente vê que em países como o nosso Brasil, que ainda tem uma grande floresta, e as pessoas não estão preocupadas, continuam desmatando, né? A Europa já desmatou bastante, aqui mesmo. E lá parece que as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Já foi ultrapassado esse limite de nós desmatarmos. Aí esse quadrozinho no lado, ele tem em vermelho os limites ultrapassados. Tem em laranja, não dá para ver bem, porque não está boa a imagem. Em laranja, os que estão chegando, e só dois ínios ainda que nós ainda estamos no limite para a existência da vida no planeta. O segundo item, as mudanças climáticas. Com o aumento da temperatura devido à poluição por gases do efeito estufa, os níveis também já foram ultrapassados. A biodiversidade, extinção de várias espécies pela degradação dos habitats naturais, também já foram ultrapassados.
já existem muitas espécies que foram dizimadas. O ciclo do nitrogênio e fósforo, uso excessivo de fertilizantes. As pessoas não querem saber. É possível, como demonstra a ciência, nós cultivarmos sem essa grande quantidade de fertilizantes e agrotóxicos. A água dos Everglades, aqui próximo da gente, todos nós conhecemos, já estão contaminadas. Por quê? Porque com a ambição de manter a terra produzindo, nós vamos colocando mais e mais nitrogênio e fósforo. Ora, ele não vai ficar lá paradinho. Ele vai fazer o quê? Ele vai penetrar no solo. Penetrando no solo, ele vai atingir as correntes. E já está, com análises últimas, já está no Everglades. No Brasil, isso também está acontecendo. Por quê? Lá nós temos muita plantação e muito uso de fertilizantes. Ele vai para a água, de qualquer maneira. O uso da água doce, não é? Nós, graças a Deus, ainda estamos numa situação boa. Mas em São Paulo, por exemplo, já estão pensando em começar a purificar a água dos esgotos para tentar usar para uso doméstico. As pessoas já estão tendo controle do tempo de fornecimento de água numa cidade grande como é São Paulo. Então, os exemplos estão aí, mas parece que as pessoas não se tocam. O desmatamento ao redor dos rios, das represas, etc., é só nós vermos nas imagens de satélite que estão dizimadas. Poluição química por microplásticos, isso é outro problema. Nós nos acostumamos aqui a chegar no supermercado e comprar as caixas e caixas de água engarrafada para nós tomarmos. É cômodo, mas nós esquecemos que essa água pode estar contaminada por esses microplásticos. Por quê? Porque quando essa água ela é transportada, ela é aquecida, ela é balanceada, é agitada, e a química mostra que esses microplásticos existem. Cada dia mais as pesquisas mostram. A recente foi agora, há 2 semanas atrás, uma pesquisa canadense sobre isso, falando exatamente do nosso hábito. Ela diz até, a cientista, é mais fácil você tomar um copo de água da torneira do que você tomar da água de garrafinha, porque você não sabe o que você está ingerindo. Quando eles colocam a água para engarrafar, tudo bem, está limpinho, mas depois essa água vai se contaminar. E esses microplásticos nós até tivemos, eu tive a oportunidade de falar aqui sobre isso, que ele está já no sangue das pessoas. Foram feitos exames nas pessoas e foi detectado nos tecidos humanos isso. Ora, imagine nós tomando, as crianças principalmente, começando a tomar só água nas garrafinhas. O efeito não vai acontecer agora, mas mais tarde, daqui com 10, com 15 anos, esse efeito vai aparecer. Não tenha dúvida. E aí vem uma série de doenças que a gente esquece. Ah, mas como está aparecendo tanto? Mas por quê? Por causa de tudo isso. A acidificação dos oceanos, que tem a ver com o aumento do CO2, que é o gás carbônico da atmosfera, prejudicando a vida marinha e o recife de corais. Tem uns, nós lemos essa semana, que alguns já perderam a sua capacidade de recuperação. Então, vejam onde nós chegamos. Se nós não temos recife, nós vamos ter problema com a multiplicação dos peixes, porque uma coisa está ligada à outra. Nós não vivemos sozinhos. Nós temos um hábitat que nós precisamos cuidar. Passada essa parte da parte física, vamos falar da renovação moral, que, como eu disse, é essa realidade que nós estamos vivendo. E aí eu tenho uma questão: como nós podemos entender tanta violência nos dias de hoje? Assusta. E até quando essas coisas deverão acontecer? Eu copiei do livro do Dr. Paulo César Frutuoso, Espíritos Decaídos Materializados. Eu aconselho quem puder ler esse livro, é muito interessante.
Ele faz parte do Centro Espírita do Frei Luís, lá no Rio de Janeiro. Tem mais de 40 anos já na pesquisa. E tem um mentor do centro, que se chama Padre Zabel. Eu trouxe as sugestões, as recomendações e as perguntas que esse mentor nos faz. Ele, entre outras coisas, ele diz: afinal de contas, já que estamos em estágio de evolução primária, é natural que habitamos um orbe onde pululem à nossa volta entidades degradadas na moral, embora muito inteligentes. Por isso que nós falamos no início. Existe uma grande quantidade de espíritos que ainda não encarnaram para mudar a sua maneira de ser e que não querem, é difícil de tratar esses espíritos, e que não querem mudar, e eles influenciam a toda a humanidade. E ele continua: como suas auras psíquicas são por demais pesadas e espessas, encontram um hábitat propício à sua atuação na atmosfera psíquica que envolve o planeta Terra. E ele complementa, isso é muito importante, com seu cortejo de espíritos encarnados. O que ele está dizendo? Que a coisa vai daqui para lá. Se a nossa mente está ruim, se a nossa mente está, como ele diz, poluída, nós estamos atraindo eles. Porque se a nossa mente estivesse boa, eles não seriam atraídos, porque a coisa, como eu disse, vai daqui para lá. Os quais, na sua maioria, são altamente endividados. Esses espíritos, se vocês forem ler um pouco os livros espíritas, tem alguns, desde a Inquisição, muito antes da Inquisição, no Império Romano também, que fizeram tanto mal. Alguns estão sendo resgatados, mas muitos outros ainda permanecem. Então, eles estão endividados demais e desviados das leis divinas que regem nosso comportamento. E aí ele entra com uma série de questionamentos, se não vejamos. Ele questiona: que atmosfera psíquica esperaríamos encontrar em um planeta onde são praticados mais de 100 milhões de abortos criminosos por ano? Continua a questão. Que psicosfera se formará em torno de um orbe planetário onde 2 dos maiores comércios em voga envolvem armas e drogas? Outra questão. Mais uma. Qual o meio psíquico formado por uma humanidade permanentemente em guerra? Se nós formos estudar a história geral, nós vamos ver que o planeta vive nisso, não é? Somente o último conflito mundial ceifou 60 milhões de vidas, além dos sofrimentos decorrentes das mutilações físicas, viuvez e orfandade. Porque a coisa não se passa só no campo de batalha, tem os seus reflexos. Que ambiência fluídica deve envolver uma humanidade em cujo seio ocorre a cada 3 segundos uma tentativa de suicídio, com uma bem-sucedida a cada 10 segundos? Então, vejam, esse dado é muito importante. Quer dizer, a cada 10 segundos no planeta, uma pessoa se suicida. Somente tais fatores e outros que também dilaceram as nações, principalmente as mais atrasadas, como ele cita, a ignorância, a fome, a violência urbana, a mortandade infantil, a corrupção generalizada dos governos, o ódio entre as correntes religiosas, que já era para ter acabado, a discriminação racial, a degradação da natureza e tantos outros, e não encontraremos muita dificuldade em compreender o porquê de nossas companhias invisíveis. Nós as atraímos, pois o semelhante atrai o semelhante.
Prosseguindo nessa mesma vertente, ele continua: encontramos igualmente explicações lógicas para as calamidades naturais que assolam a Terra. E ele cita os tsunamis, os terremotos, as enchentes e as epidemias. Ninguém esquece a última, não é? Que nós tivemos, Covid-19. Como a atmosfera psíquica interpenetra e influencia a física, se a primeira apresentar distúrbios e turbulências, estas se refletirão na segunda. É interessante esse parágrafo. O que ele quer dizer? Que se a nossa mente está desse jeito, degradada demais, nós vamos atuar psiquicamente no clima da Terra, porque tudo é uma conjunção de energias. E a gente lê muito isso em livros da doutrina. Estamos com nosso comportamento anticrístico, colocando tijolos, ele diz, sobre um telhado de zinco, até que este desabe sob a forma de calamidades naturais que nenhum Cristo planetário, como Jesus, pode evitar que aconteçam. É muito importante essa chamada de atenção. Vejam que ele diz que nenhum Cristo como Jesus é capaz de controlar isso, porque o homem está desse jeito, maltratando o que nós ganhamos de Deus. Na verdade, ele diz, essas tormentas acabem funcionando como um instrumento saneador das impurezas psíquicas que contaminam nossa atmosfera física. Isso é um recurso que a própria natureza tem. Por quê? A nossa psicosfera, como nós temos falado agora e em outras palestras, está muito carregada por causa de todos os nossos pensamentos maus. Mas quando há as grandes tempestades, os grandes relâmpagos, eles saneiam esse psiquismo terrestre. Quem leu as obras do André Luiz, vê lá que ele fala exatamente sobre isto. Basta que recordemos a elevação de propósito demonstrada sob a forma de solidariedade humana que varre o planeta sempre que uma tragédia coletiva ocorre. Ele diz que quando nós mudamos isso, nós mudamos essa psicosfera. Se acontece algo, uma calamidade, as pessoas esquecem, se reúnem, todas correm para ajudar. Nós vemos isso em vários exemplos que já aconteceram, não é? Quando acontece algo assim, as pessoas, por mais que tenham pouco, correm para doar, para ajudar. De todos os cantos surgem, portanto, ele diz, o auxílio, mesmo dos lugares mais ermos e inesperados. É esquecida toda e qualquer diferença, seja crença, política, classe ou raça. E assim o padrão vibratório psíquico se eleva, demonstrando o que será a Terra no porvir, quando a reencarnação e as outras verdades pregadas pela filosofia e ciência espírita forem aceitas incondicionalmente por todos os seus habitantes. Então aqui vem a esperança, né? Que ele nos mostra o caminho que nós estamos trilhando. Para isso, nós temos que fazer a nossa mudança de paradigma. Ou seja, mudar a nossa visão de mundo e a forma como pensamos e interpretamos a realidade. Isso diz muito respeito a nós. No Centro Espírita, por exemplo, quando nós estamos aqui conversando, pensando, né, o nosso pensamento ajuda a mudar o paradigma que existe na Terra. As redes sociais já fazem parte do cotidiano de milhões e milhões de pessoas, ocupando um espaço cada vez maior, já sendo a responsável por grande parte da mudança de hábitos para o bem e para o mal. Todos nós conhecemos isso, nós comentamos, eu comentei particularmente uma outra palestra aí sobre isto.
né? Nós temos essa coisa maravilhosa que é a internet, mas que ela é também usada para o mal. Como a gente vê fatos sendo distorcidos, destruindo muitas vezes as pessoas. E essas pessoas que fazem isso, aí vem a maldade. Porque como é que a pessoa tem coragem de distorcer, mandar mensagens falsas para que os outros leiam? E quando a gente fica passando isso adiante, né? Nós temos que pensar muito sobre isso, porque aí nós vamos disseminando cada vez mais esses pensamentos que perturbam essa mudança planetária. Nós já presenciamos avanços inimagináveis que estão ocorrendo nas ciências em geral. Volto a dizer, para o bem e para o mal da humanidade. Aqui eu falo da medicina, por exemplo. Nós já estamos vendo a cirurgia robótica fazer, né, cirurgias de um lado a outro do planeta. Os hospitais já contam bastante com essa tecnologia, que já é uma realidade. A gente pensa que é uma ficção, mas já é uma realidade, né? Ao redor do mundo todo. Mas como a gente falou, para o bem e para o mal. Essa ciência também faz o quê? Faz armas de destruição, não é? Cada dia mais nós vemos essa guerra hoje com drones altamente inteligentes, com programas inteligentes, que podem atacar em qualquer lugar. Então, esse é o grande mal que as pessoas fazem dessa tecnologia maravilhosa que nós temos. Portanto, a robótica permite que médicos operem pessoas à distância, como eu falei. E o robô tem a capacidade de filtrar o tremor, porque numa cirurgia demorada, o próprio músculo começa a cansar e há um ligeiro tremor, principalmente cirurgias de alta periculosidade, mínimas, como é a da vista, etc., aquele tremor. E a robótica não deixa acontecer. O cirurgião está comandando o robô e ele vai fazendo isso. Para os pacientes, as principais vantagens são menor dor no pós-operatório, menor incidência de infecção, menor perda de sangue. Hoje você entra para um hospital com um diagnóstico de apendicite, é feita uma cirurgia rapidinha e no dia seguinte você já sai. Antigamente, eu levei 7 dias no hospital, depois de uma cirurgia de apendicite. Então, vejam como a coisa mudou para o nosso bem, não é? Mas quando nós usamos isso para o mal, também acontece o pior. A inteligência artificial, que se fala todo tempo, né? Cria sistemas capazes de simular a inteligência humana, como raciocinar, aprender, tomar decisões, reconhecer padrões e resolver problemas de forma autônoma, a qual já está inserida, integrada em diversas áreas do nosso cotidiano. Todo mundo conhece a Alexa, não é? Quando surgiu, você, Alexa, toca a música do Roberto Carlos. Ela lá conversa com você. Se nós mostrássemos isso, imaginemos isso há 70, há um século passado, as pessoas não iam acreditar. Olha, tem uma visagem aí, como a gente costuma dizer, né? Você pedir para ela falar. Você chega no seu telefone, você bota ele na frente do seu rosto e ele destrava, né? E você pode ligar, ele confere. Você vai fazer uma transferência, a mesma coisa acontece. Então, a gente está de tal maneira já envolvido nisso que a gente nem pensa para pensar, nem para pensar, melhor dizendo, desculpe. Por quê? Ela já está fazendo. Você chega no carro e dá a direção, e o carro vai, né?
Você está dirigindo, você aperta um botãozinho, às vezes nem aperta mais, e você telefona para quem você quer. Então, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Na saúde, por exemplo, o diagnóstico e tratamento auxilia já a uma melhor interpretação das imagens de tomografia, de radiografias, porque muitas vezes passa um pequeno sinalzinho que tem lá e passa despercebido do analisador. Mas a inteligência artificial ela localiza. Olha, tem um pontinho aqui que precisa ver. Algo que está aparecendo que o analista não viu. As grandes empresas que nós temos aqui nos Estados Unidos, né, são chamadas hoje de Big Techs, elas dominam esse setor. E aí nós temos a Microsoft, temos a Apple, a Amazon, a Alphabet, que é dona do Google, a Nvidia, a Meta, que é dona do Facebook, e a Tesla. Suas tecnologias e serviços têm um impacto profundo na economia e na vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, hoje, se a gente for passar pelo um pouquinho, desviar para o lado financeiro, a gente vai ver nas bolsas o valor que essas ações dessas empresas têm. Porque a cada dia surge uma coisa e elas têm uma competição enorme e a coisa não para. De um dia para o outro, acontecem as mudanças. Voltando àquela parte da tecnologia que nós falamos, eu esqueci de falar dos robôs, né? Nós já temos um robô que dobra as roupas. Já imaginou? Você tira a roupa, ele mesmo vai tirar a roupa, né? E vai dobrar essa roupa. E ela fica direitinha. Se vocês verem a imagem, ela fica exatamente como a gente gostaria de fazer. Então, imagine... que não é exato, Marisa. Né? Então, imagine ele cozinhando para a gente, que maravilha, né? Você diz, olha, eu quero comer um rosbife, e ele vai lá e faz o rosbife para você. Né? É o contrário, eu acho que ele vai aproximar, né? Vai juntar, você vai ter mais tempo. Vai ter mais tempo, né? Para aproveitar. Exato, ele não vai ter o lado, eu não vou fazer melhor para esse ou para aquele, não é? Então é isso que nós estamos vendo no nosso dia a dia. As tecnologias, portanto, servem e serviços têm um impacto em tudo hoje em dia. Isso vai crescer muito. Nós não temos ideia do que está por vir. Entretanto, uma coisa chama atenção, é o salário desses diretores dessas empresas, das Big Techs, os chamados CEOs. Eles variam significativamente, claro, e que são na ordem de dezenas de milhões de dólares. E, por causa disso, chamou até a atenção do Papa Leão XIV. E ele faz um comentário que eu trouxe para a gente pensar. Ele criticou o pacote salarial proposto à Tesla para o Elon Musk, $1 bilhão. $1 bilhão. Assusta, não é? Assusta. Porque há uma grande desigualdade, não só entre os técnicos que trabalham nessas mesmas empresas, mas como dos outros trabalhadores de um modo geral. Não é? Se nós formos ver em alguns países, o nosso lá, o salário de um professor, por exemplo, se ele não tiver 2 ou 3 colégios para dar aula, ele não se mantém, não vai se manter. E é um formador, é onde está todo o começo, é a base de tudo. Né?
E a gente vê as coisas tomando exatamente esse aspecto. Se você for ver a consulta de um médico hoje, o valor que está, o valor dos medicamentos, e nós temos essa tecnologia para baratear isso. Mas a grande ambição dessas empresas que dominam tudo não estão preocupados com isso. Então, as tecnologias que estão surgindo hoje, eu falo na área de saúde, ainda vai ter apenas, eu acho que 0,1% que vão ser beneficiadas com isso, porque a grande maioria não é. Não é? E ele diz o seguinte, esse comentário no final, ele diz assim, o pontífice expressou que se a fortuna de Musk for a única coisa que tiver valor, então o mundo estará em apuros. É verdade, né? 1 bilhão de dólares. Falando ainda que com essas mudanças, nós já podemos agir nas transformações políticas, nós estamos vendo isso, essa juventude chamada geração Z, né? Está fazendo protestos pelo mundo, está conseguindo mudar governos corruptos, né? Nós já decidimos eleições, nós vamos lá e votamos. Muitas vezes votamos errado, né? Mas votamos e mudamos os governos. Nós classificamos os melhores produtos, nós chegamos no supermercado, nós vamos ler lá hoje, né, o que me serve e o que não me serve. A gente já analisa com mais critério. Mas apesar de que tem muita coisa embutido ainda para esconder algumas coisas que as indústrias fazem e que prejudicam o ser humano. E, portanto, está cada vez mais lutar pelos nossos direitos, eu ponho aqui, eu ia botar, mas esqueci, entre aspas, e pela melhoria do meio ambiente. Hoje a gente faz já bastante, apesar de que alguns, como eu disse, negam essa melhoria. Portanto, essa mesma tecnologia nos propiciará a união de nossos pensamentos. E aqui uma sugestão, né? Não está longe o dia em que milhões de pessoas sinceras se unirão no mesmo instante em pensamento elevado e transformador em favor do novo período. E quando ficar claro o poder que alcançamos em união, tudo se tornará mais fácil. O que significa isso? Se um dia alguém propor um controle, vamos supor, às 6 horas da tarde, o mundo inteiro para pensar o bem, pensar o amor, pensar a paz. Imagine essa energia vibratória que esse mundão de gente vai poder gerar e ajudar a mudar o que nós estamos vendo hoje em dia no planeta, não é? Portanto, o conforto proporcionado pela tecnologia nos levará à saciedade. Interessante isso que Joana fala, que nós vamos chegar num ponto de saciedade. E eu estava lendo, fazendo algumas pesquisas e vi que algumas pessoas estão voltando para o vinil, o disco de vinil. Todos nós lembramos que a gente já esqueceu ele que existe, né? Estão indo nas lojas, comprando disco de vinil, as famosas vitrolas, lembro dessa palavra? Né? Não acredito. Já nasceu com CD. Então, hoje a gente esquece tudo isso, não é? E está voltando, porque ela prevê exatamente isso, não é? Nós vamos chegar num ponto tal que a gente está tão acostumado que a gente, como eu falei há pouco do carro, do robô, não é? Isso vai fazendo parte, a gente faz isso já totalmente. Você pega o telefone, é automático aquilo. Você não pensa mais daquilo que você está fazendo. Se torna intrínseco na nossa mente. E aí ela diz, não havendo mais o que buscar na matéria, seremos obrigados a buscar em nós mesmos. Ela fala na reforma íntima, né?
O tempo louco e acelerado de hoje é oportunidade inadiável de reajuste, de reforma íntima, de mudança de valores. Na Terra, nada é permanente. Esse tempo vai passar. Ficarão relatos que nem sempre serão acreditados. Assim como hoje nós temos dificuldade de entender o passado, um dia acharão muito estranha a maneira como vivemos hoje. Eles vão, no futuro, dizer, mas vem cá, como é que aquele pessoal vivia com aquela poluição terrível, não é? Dos carros passando na 95 e a gente respirando, quem mora próximo. Não é? Eles vão imaginar como era que eles conseguiam viver. Não é? Com esse aquecimento global todo, que está alterando bastante, com poluição hídrica e dos solos, o desmatamento, queimadas, desertificação e a perda de biodiversidade. Não é? Hoje nós questionamos o passado. E o futuro, eles também vão comentar e se perguntar como é que esse povo conseguia viver dessa maneira. Mas tudo passa. A fé em Deus e o aproveitamento de cada momento são fundamentais como parte de um processo evolutivo do espírito, especialmente nesses tempos difíceis. Os novos tempos são chegados, mas numa visão que nada tem de catastrófica, preste atenção nisso, como se faz crer pelas assertivas da alusão à letra das Sagradas Escrituras. As pessoas usam o Apocalipse para meter medo, para apavorar as pessoas, de acordo com as suas interpretações. Não imagino que quando João escreveu, ele já estava com problemas de vista e ele ditava para aquelas pessoas que escreviam para ele. Ora, imagina quantas traduções foram feitas daquele Apocalipse que não significava nada do que as pessoas hoje metem medo. Existem seitas, ou melhor, congêneres religiosas, que usam para assustar o ser humano, que não procuram aprofundar. Portanto, ela diz, devemos entender o momento que vivemos, devemos manter a mente elevada, pois as tribulações da grande transição vão surpreender muitos incautos e egoístas distraídos em suas ilusões. Então, o tempo vai chegar, né? Devemos entender o momento que vivemos, devemos manter a mente elevada, pois as tribulações da grande transição vão surpreender... Eu estou repetindo aqui? Estou repetindo, meu Deus. O que foi? Hein? Não se repetir, né? Este tema nos convida a revisarmos a base de valores de nossas relações e interpessoais. Isso é muito importante. Com a natureza e com o universo. E para terminar, Joana diz assim, sejamos gratos à vida, sejamos gratos à misericórdia infinita de Deus, que sempre nos concede novas chances de recomeçar. Sejamos gratos a esse período privilegiado em que vivemos, em que somos ou podemos ser protagonistas da mudança que há de vir. Muito obrigado. Que a paz esteja conosco.